tá? Vamos lá, potricures. Aqui, gente, nós voltamos para as nossas imagens cabulosas, né, de parasito, de ovinhos. E aí, alguém tá vendo ovinho nessa imagem aí? Muito bem, né? Aqui nós temos um ovinho. Esse aqui, gente, é um ovinho de Trichuris trichiura. A imagem tá pequena, então às vezes a gente gera uma duvidazinha, mas eu vou ampliar essa imagem para a gente ver. Outro coleguinha circulou isso aqui. Gente, isso aqui também é um parasito? Parabéns quem circulou isso aqui, tá? Vamos pôr na de maior aumento, que aí vocês vão ver por que ele é um parasito. Só que esse aqui ele é um ovo de um parasito que a gente ainda não estudou, tá? Mas a gente ainda vai falar dele. Aqui é sujeira. Aqui é sujeira, sujeira, sujeira. Vocês observam o seguinte, que os detritos, que são essas sujeiras, eles não têm forma definida. Eles são assim, embaçados, esparramados, meio comprido, parece uma nuvem, né? Isso não é parasito. O parasito, ele é bonitinho. Quer ver quando eu ponho no objetivo de maior aumento? Olha aqui que bonitinho. O trichuris é esse aqui, ele parece um barril. Tá vendo que ele parece um barrilzinho? Né? Agora, isso aqui, ó, tudo embaçado, tudo esparramado, parece nuvem. Tudo que parece nuvem não é parasito. Nada disso aqui é parasito. Agora, olha aqui, ó, o outro que vocês falam. Olha que gracinha. Você tem dúvida de que isso aqui é um ovo? Nenhuma. Olha lá o embrião, que gracinha. Não. Daniel, isso aqui é Hymenelepis nana. A giardia, vocês vão observar o seguinte. Por que eu começo as aulas práticas de parasitologia? Porque eu começo elas com euminto. Lembra que a gente falou que euminto, ele é grande? Euminto, ele é pluricelular. O protozoário, ele é unicelular. Protozoário, gente, é muito pequenininho. Protozoário é muito menor, muito menor. O protozoário, se eu tivesse assim, vamos pegar aqui, vou desenhar para vocês como se eu tivesse um protozoário aqui. O protozoário, comparado com o tamanho desse ovinho aqui, ele seria aqui assim, ó. É mais ou menos isso, um euminto e um protozoário. O protozoário ele é muito menor que um euminto, tá? Por isso que eu começo com o euminto, porque aí vocês aprendem um pouco melhor aí o olhinho para microscopia, para depois ir para o mais difícil, que é o protozoário, né? Então aqui esse aqui é um ovo de Hymenelepis nana. Hymenelepis nana, ele é um tipo de tênia, tá? Que a gente vai estudar posteriormente, tá? Agora vamos lá para o nosso foco, né? Que é o Trichuris trichiura. O detalhe é o seguinte, gente, o que a gente observa, né? Foi até algo que foi tratado lá no caso clínico hoje, naquela discussão lá do desafio de hoje. É muito comum pessoas que têm ascaris lumbricoides também terem Trichuris trichiura, tá? É muito comum ocorrer o que a gente chama de co-infecção. O que é co-infecção? É quando o paciente tem um parasito e ele é co-infectado por outro. Ele tem dois parasitos ao mesmo tempo, né? A gente também pode chamar de poliparasitismo, tá? Poliparasitismo, mais de um parasito na mesma pessoa. Igual aquela imagem, né? O paciente tinha trichuris e Hymenelepis. Então, é um poliparasitismo. Mas é muito, muito, muito comum a gente ver pessoas que têm ascaris, essa pessoa também tem trichuris. Por que é muito comum a mesma pessoa ter os dois? Alguém tem alguma ideia? Por que é comum o pessoal ter ascaris e trichuris juntinho? Os dois ao mesmo tempo? Alguma ideia? Sabe por quê que é muito comum? Você é da mesma família? Não, eles não são da mesma família. O que faz, né, é que eles têm características semelhantes ambientais. As condições climáticas que os dois exigem é semelhante, tá? Tanto o trichuris quanto o ascaris precisa disso aqui, ó. Clima úmido e quente, tá? Como os dois precisam das mesmas condições climáticas para sobreviver,
é muito comum a gente encontrar os dois, entendeu? No mesmo ambiente, porque se no ambiente tem aquela temperatura X e aquela umidade X, que é excelente para o Ascaris e que é excelente para o Trichuris, então os dois vão conseguir sobreviver nesse meio ambiente aí, ó, por meses, né? Então, por isso que é muito comum a gente encontrar os dois, tá? Na mesma pessoa. Porque eles vivem no mesmo ambiente. Eles vivem em ambientes quentes e úmidos. Temperaturas acima de 25 graus Celsius, umidade acima de 70%. E os dois são nematódios, ou seja, os dois são nemateumintos, ou seja, os dois têm o corpo cilíndrico, os dois parecem uma minhoquinha, tá? Então, esse aqui é o ovinho de Trichuris. Ovo de Trichuris também, gente, não tem como confundir, né? Que ele parece um barril. Rodrigo, os dois são geoeumintos. Sim, os dois são geoeumintos, tá? Assim como a gente falou lá no desafio, né? Então, os dois precisam do solo para completar o ciclo de vida. Os dois precisam do solo para embrionar. Os dois precisam de temperatura e umidade para se tornarem ovos infectantes. E aí, outro detalhe é o seguinte, como eu falei para vocês, gente, a parte externa é sempre a mesma. Internamente, ele pode mudar. Por que internamente ele pode mudar? Porque ele vai evoluindo, ele vai mudando de estágio. Então, aqui a gente observa que é uma massa só. Aqui a gente observa que já está tendo divisão celular. E aqui a gente observa que já tem, ó, uma larvazinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Então, nós temos 3 ovos de Trichuris aqui. Internamente, cada um em um estágio diferente. Mas os 3 têm a forminha de barril, tá? Então, esse é o Trichuris, tá? Então, como o próprio Percival falou, né? Nemateuminto, estão pedindo para eu explicar o que é nemateuminto. Nemateuminto é quando tem o corpo cilíndrico. Então, por exemplo, nós temos parasitos que são plateumintos. Os plateumintos têm o corpo achatado. Nemateuminto tem o corpo cilíndrico. Então, nemateuminto parece uma minhoquinha, ele é cilíndrico. É igual aquela imagem do Ascaris que eu mostrei para vocês, tá? Então, gente, aqui é o ciclo, né, do Trichuris, só revisar rapidamente para vocês, mas ele é muito parecido com o ciclo do Ascaris, né? O homem libera as fezes, o doente libera as fezes, nessas fezes tem os ovos, só que a pessoa libera o ovo não embrionado. E aí, obrigatoriamente, precisa ficar ali ó, uns 15 dias no solo, no mínimo 15 dias, né? De 15, 30 dias, para lá na temperatura e na umidade, né? Para que esse ovo se transforme em um ovo embrionado ou em um ovo larvado, se transforma na forma infectante. Então, o que o Ascaris e o Trichuris têm em comum? Os dois são geoeumintos, tá? Mas tem uma diferença entre eles. Trichuris faz síndrome de Loeffler? Faz ciclo de Loss? O que vocês acham? Pelo que nós estudamos sobre síndrome de Loeffler, lá no caso clínico lá de síndrome de Loeffler, nós estudamos lá os parasitos que podem provocar a síndrome de Loeffler. E aí, vocês acham que o Trichuris pode provocar ou não? O que vocês acham? Não, porque ele não tem aquelas fases. Quais são os parasitos que a gente estudou que provoca síndrome de Loeffler? Não são os parasitos que fazem ciclo de Loss? Ou seja, não são os parasitos ele que tem que passar pelo pulmão, né? Exatamente. Vocês lembram o nome desses parasitos que passam pelo pulmão para provocar a síndrome? O Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Qual outro? Necator americanus, ancilostomas, duodenale e estrangilodes. Ai, gente, que anja! Quem que é essa pessoa maravilhosa? Quem que é essa pessoa maravilhosa? Deusivânia, tá arrasando, Deusivânia. É a Deusivânia mesmo que falou? É a deusa. Tá de parabéns, você tá demais, tá arrasando, tá? Exatamente, gente. Então, o parasito que provoca síndrome de Loeffler são parasitos que fazem ciclo de Loss, ou seja, são parasitos que passam pelo pulmão. Então, lá, semana passada, estudamos esses parasitos. Semana passada, não, atrasada, né? Estudamos quem são eles?
Ascaris, os ancilostomídeos, que é o Ancilostoma duodenale e o Necator americanus, e o Strongyloides stercoratus. Ou seja, tricuris provoca problema pulmonar? Não. Tricuris não provoca, gente. Tricuris não passa pelo pulmão. Se ele não provoca síndrome de Loeffler, ele não passa pelo pulmão. Ou seja, o tricuris, quando a pessoa ingere esse ovo, quando ocorre a ingestão dos ovos em água ou alimentos contaminados, né? O ovo vai para o intestino, lá no intestino ele se transforma na larva, a larva se transforma no verme adulto, mas tudo no intestino. Aí o verme adulto faz a oviposição lá no intestino e libera os ovos junto com as fezes. Ou seja, o tricuris, ele não consegue atingir a corrente sanguínea. O ascaris, ele tem a larva danadinha, né? A larva L3, que é a larva infectante, a danadinha, ela consegue perfurar a mucosa e atingir corrente sanguínea. Por isso que passa pelo pulmão. Tricuris não consegue fazer isso. Então, o tricuris só fica no intestino, tá? Então, o tricuris não faz ciclo pulmonar. Diante disso, qual que vocês acham que vai ser o sintoma de uma pessoa que tem tricuríase? O que vocês acham que o paciente vai sentir? Alguma ideia? Cólica abdominal, sei lá, diarreia. Exatamente, Letícia, Catiúcia, exatamente. Coceira no ânus. Na verdade, a coceira no ânus, ela só acontece quando o parasito sai pelo ânus, tá? Que aí não é o caso do tricuris. O tricuris fica bonitinho lá no intestino, tá? Então, é o oxiurus que faz. É o oxiurus que faz isso. O que uma pessoa vai sentir? O parasito está no intestino. Se o parasito está no intestino, ele vai ter sintomas intestinais, tá? O ascaris ficava no intestino, mas também passava pelo pulmão. Então, aí o paciente vai ter sintomas, se tiver no pulmão, tem sintoma pulmonar. Se tiver no intestino, tem sintoma intestinal. Agora, no caso de tricuris, é só intestino. Se é só no intestino, o que ele vai sentir? Sintomas intestinais. Então, também vai depender da carga parasitária, né? Assim como lá no ascaris, a quantidade de parasito faz diferença. Então, quando a pessoa tem pouco parasito, que a gente chama de infecções leves, esse paciente, gente, pode ser assintomático. O que significa isso? Ele tem o parasito, né? Mas ele não sente nada. Vive normalmente. De vez em quando ali tem um desconforto abdominal, de vez em quando tem uma diarreia, mas assim, discreto, tá? Nada muito grave. Agora, se o paciente tem muito mais parasito, se ele já tem essas infecções moderadas, tá? Então aqui, ó, é o tal do Cato-Cates, né? Quando faz o quantitativo e vê ali que o paciente tem de 1.000 a 10.000 ovos por grama de fezes, né? Por isso aqui por isso que eu falei para vocês que a gente conta e multiplica por 24, porque libera em gramas, né? Aí já são infecções moderadas, então já tem uma quantidade maior de parasita. Aí sim o paciente vai ter dor abdominal, dor no estômago, aquele desconforto ali. O paciente vai ter náusea, vai ter vômito, vai ter diarreia, né? Até dor de cabeça o paciente vai sentir por causa da resposta imunológica contra o parasito, tá? Aí, Catiúcia, se o paciente tiver muita infecção, intensa mesmo, muito parasito, aí tem um aumento abdominal, que é o que a gente chama de dor abdominal com tenesmo, tá? Então, gente, quando o paciente tem muito parasito, aí ele vai ter uma diarreia intermitente. O que é uma diarreia intermitente? Sabe assim, quando caga e não para de cagar? Sabe? Aquela diarreia, que você tem aquela diarreia sem parar. Exatamente, Catiúcia. Fica o dia inteiro trancado no banheiro, quase, com tanta diarreia. Isso é uma diarreia intermitente, tá? Pacientes com diarreia intermitente, gente, é assim, sintoma clássico de parasitose, né? Ou de alguma infecção intestinal, né? Pode ser bacteriana também. E um detalhe é o seguinte: tricuríase, quando tem essa diarreia intermitente, pode apresentar nessas amostras de fezes muco e sangue,
tá? Então, lembra que eu falei para vocês que na macroscopia é importante a gente observar se tem muco ou sangue? Se tiver sangue, por exemplo, né, já é um indicativo de uma infecção intensa. Então, aí eu já posso lá liberar no laudo para o médico o sedimentação espontânea, que às vezes eu não contei quantos ovos tinha, mas eu ponho as minhas cruzinhas lá, ó, tem sangue. Tem sangue, é uma infecção intensa. Eu vi tricúris e sangue. Pode saber que o paciente tem muito parasito, doutor? Então, você libera lá ovos de tricúris, triquiúra, 4 cruzinhas, tá? Então, essa é a grande importância da macroscopia. Porque eu vejo muco, eu vejo sangue. Se eu vir sangue, coitado dessa pessoinha, infecção intensa. O que mais que esse paciente pode sentir, né? Essa dor abdominal com tenesmo, aquela cólica. Sabe aquela cólica assim de contorcer, sabe? E aí vai ter a desnutrição, né? Vai ter uma anemia, porque o parasito, ele vai exfoliar, vai retirar nutrientes. Então, se ele tem muito parasito exfoliando, vai ter uma anemia, porque vai sugar do paciente ferro, vitamina B, né? Aí vai ter uma desnutrição muito grave. Se fica desnutrido, gente, aí o paciente vai emagrecer. Sabe aquela criancinha magrela, que não cresce? Então, a altura vai ser diminuída de baixa estatura, tudo por causa da parasitose, tá? Então, isso é extremamente grave para a criança, porque a criança não desenvolve, certo? E aí, como que é o tratamento de tricuríase, né, gente? O tricúris, o tratamento ele já é um pouco mais prolongado, né, que o ascaris, tá? Geralmente, o normal é tomar até por 3 dias o albendazol, porque observa que um dia só não consegue eliminar todo o parasito, tá? Então, o normal é tomar realmente pelos 3 dias, né? Ou o mebendazol, ou o albendazol, ou o anita, né? O nitazoxanida. Então, o normal é isso, tomar por 3 dias, tá? Mas quando a gente sabe que o paciente tem uma alta carga parasitária, que é o que a gente chama de infecções maciças, então quando a gente pega o caso de um paciente que tem sangue nas fezes por causa do parasito, aí pode tomar por 5 dias, gente. E aí, do mesmo jeito do ascaris, né? Depois de um mês, repete o exame. Se encontrar, toma de novo, tá? Outro parasito que o paciente também toma por uns 5 dias, 7 dias, é o da tênia. Só que a gente vai falar de tênia depois. Diga. Esse procedimento que você está falando aí sobre o crescimento, né? Ele é só na fase de criança ou na adolescência também ele pode prejudicar o crescimento? É o seguinte, se a pessoa ainda está em fase de crescimento, pode prejudicar. Por quê? Porque o parasito, infecções maciças, né, exfolia, tira todo o nutriente. Então, se a pessoa fica desnutrida, como que ela vai crescer? Né? A gente precisa de nutriente para crescer, para desenvolver, para ter multiplicação celular, né? Para as nossas funções vitais, para o nosso metabolismo, a gente precisa de nutriente, de vitaminas, de proteína, de carboidrato, né? Então, se a pessoa ainda está em fase de crescimento, aí ela vai ter dificuldade para desenvolver, tá? Em qualquer fase da vida dela. Adolescente, criança, a nossa maior preocupação é com criança até ali pré-adolescência, tudo isso é um grupo de problema, assim, de parasitose. Então, tem que estar atento, porque se o adolescente não está querendo comer, se ele está assim quietinho, não quer brincar, está desanimado, pode ser uma desnutrição, pode ser uma parasitose. Tá? Às vezes a gente acha que, ai, tadinho, tá tão triste, não quer nem brincar na rua, não quer jogar bola. Às vezes o coitadinho tá desnutrido, cheio de parasito. Aí ele não tem energia para nada, entendeu? Podemos continuar, gente? Tá tranquilo?